Olá pessoal, aqui é a Rei e hoje eu vim indicar pra vocês alguns livros com viagem no tempo. Quem já acompanha o canal aqui de algum tempo sabe que eu amo livros com viagem no tempo. Eu adoro essa temática, eu acho que os autores têm muito a explorar com isso, sabe? Eles podem fazer muitas coisas usando o artifício da viagem no tempo, então eu separei aqui hoje alguns livros pra indicar pra vocês que tem esse elemento na história. E o primeiro livro com essa temática que eu vou indicar pra vocês é um queridinho que eu já trouxe várias vezes aqui pro canal, que é O Perdido, da Karina Risse, que é o primeiro livro de uma série de livros aí que a autora escreveu nesse universo que ela criou aqui. Esse livro vai contar pra gente a história da Sofia, uma mulher que perdeu o celular dela em uma situação cômica, e depois que ela compra um celular novo e ela liga o celular, ela é transportada 200 anos no passado. E quando ela chega nesse Brasil de 1800 e pouco, ela se fez completamente perdida e completamente inadequada para aquele período, sabe? Tanto com as suas vestes, como com a sua forma de se portar, de falar e tudo mais. Só que ela vai ser resgatada por um homem, que é o Ian, que encontra essa moça perdida, sabe? Completamente fora de si, não falando coisa com coisa, e ele se prontifica a ajudar ela, então leva ela pra casa e dá os primeiros socorros, sabe? As primeiras ajudas a ela ali. Só que enquanto ela vai tentando encontrar o caminho dela de volta, que ela vai tentando descobrir como que ela foi parar ali, como que ela pode voltar pro tempo presente dela, ela vai aos poucos se encontrando meio que presa nesse passado, já que ela vai desenvolvendo ali alguns sentimentos por esse homem que é o Ian. Gente, esse livro é daquele tipo de livro que você pega pra ler e você lê de uma vez só, que te prende, sabe? É uma história muito gostosa, com um romance muito gostoso. De verdade, assim, é um dos livros que eu mais gostei de ter lido no ano retrasado, se eu não me engano, e desde então eu venho indicando diversas vezes aqui no canal, porque de fato foi um livro que, assim, me prendeu muito e mexeu muito comigo enquanto eu lia, e é uma indicação, assim, que eu faço de olhos fechados, tanto o primeiro quanto os livros restantes, assim, da série, que não deixaram nada a desejar pra mim. O próximo é Outlander, que também vai contar a história de uma mulher, a Claire, que vive na Inglaterra, mas quando ela faz uma viagem de lua de mel com o marido dela pra Escócia, ela acaba se encontrando numa situação parecida com a da Sofia. Ela também viaja 200 anos no passado, só que dessa vez na Escócia de 1743, se eu não me engano, porque aqui em Outlander o presente da Claire é o século 20, né? É a década, se eu não me engano, de 40. Se eu não me engano, ela tá em 1945, alguma coisa assim. A guerra acabou de acabar e ela e o marido estavam servindo na guerra em postos diferentes, e aí quando a guerra acaba eles resolvem fazer então essa lua de mel ali pra se reconectarem. E é nessa viagem que tudo vai mudar pra Claire, e ela vai se ver na Escócia de 1740 e poucos. E o que acontece? Ela já se encontra ali num ambiente super hostil, sabe? De guerra, de uma época da história do homem em que a mulher era completamente subjugada, em que o estupro acontecia a cada, sabe, minuto, assim. Não que hoje esteja muito diferente, mas naquela época era uma coisa vista com muito mais naturalidade. E a Claire, então, tá ali, sabe, à mercê das circunstâncias. E é aí que ela vai se ver cada vez mais presa também nesse mundo, né, nessa Escócia de 200 anos no passado, porque quanto mais ela tenta sair daquele lugar, quanto mais ela tenta descobrir como voltar pro presente dela, mais presa ela vai ficando, porque é uma época que, assim, as mulheres não têm vez, que ela precisa aprender a se portar, né, de acordo com aquela época, a viver de acordo com as circunstâncias, para que ela não, assim, chame a atenção e acabe botando tudo a perder. Então, assim, ela vai ficar cada vez mais presa nesse universo, né, mais presa nessa Escócia do passado, mas ao mesmo tempo, outras coisas vão prender ela ali. É mais um livro, né, que vai trazer romance, vai trazer aventura, vai trazer muitos acontecimentos históricos também aqui pra gente. Nesse caso aqui, indicações de livros de viagem no tempo, esse aqui não poderia estar de fora. Minha próxima indicação é Cronos, Viajantes no Tempo, da Risa Walker. Esse livro aqui vai contar pra gente a história de uma garota, que é a Kate, que tem seus 16 anos. E a Kate vai descobrir que a avó dela trabalha em uma empresa chamada Cronos, de viagem no tempo. A avó dela trabalha basicamente com artefatos históricos, né, acontecimentos históricos, e ela não sabe de nada disso, até que a avó dela surge com essa notícia e coloca sobre os ombros dela uma responsabilidade enorme de basicamente, assim, coisa pouca, salvar o mundo e a linha do tempo como ela é. O que vai ser muito abordado aqui no livro é a questão de como existem várias linhas do tempo que podem ser mudadas com uma simples atitude que você toma, sabe? Uma simples ação que você faz de forma diferenciada que pode mudar o curso de muita coisa. E existe um homem específico que tem planos meio que malignos que pretende mudar a linha do tempo como ela é e fazer com que as coisas funcionem de uma forma que seja benéfica pra ele. Então,
A missão da Kate é viajar no passado, descobrir o que está acontecendo e descobrir a melhor forma de evitar com que isso aconteça. É um livro, assim, com uma premissa muito diferente, que aborda esse tema, assim, de uma forma muito, eu diria até que inovadora, assim, porque é uma questão que a protagonista tá sabendo o que tá acontecendo, ela sabe como funciona a viagem no tempo e ela usa isso a seu favor. E acontecem situações incríveis e, assim, muitas reviravoltas com a história inteira. É um livro que eu gostei bastante de ter lido. Teve alguns pontos, assim, que pra mim foram um pouco lentos por causa da questão da explicação ali do universo, mas fora isso, uma leitura muito, muito satisfatória. Então, assim, tá uma super indicação pra você que gosta de livros com esse teor mais fantasioso. Também entrou na lista A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que eu não li ainda, mas eu não podia deixar de colocar aqui nessa lista porque é uma das minhas próximas leituras. E esse livro aqui é uma ficção científica em que é construída uma máquina do tempo e o personagem viaja, olha só, o narrador desta história viaja do século XIX para o ano de 802.701. Eu não consigo nem imaginar, assim, como que poderia estar o mundo em tanto tempo, sabe? Assim, é uma coisa muito absurda você colocar isso, você ler esse número e você pensar isso como anos, sabe? O ano 802.000 é muito tempo. Mas de acordo com a premissa da história, esse narrador que viaja para esse tempo muito longínquo no futuro vai descobrir que todos os problemas da Terra, sabe, foram convertidos em uma coisa muito incrível, muito bonita, que a Terra tá sendo habitada agora por outras, sabe, outros seres. E pelo que eu entendi, ele vai trazer aqui toda uma visão diferenciada do que a gente tem, sabe, quando a gente pensa no mundo, no futuro, porque a maioria dos livros futuristas, das histórias futuristas, tem uma visão meio negativa, sabe, uma versão meio pessimista da história. E aqui, ao contrário, tem essa visão toda mais, sabe, positiva de como pode ser o futuro, então eu tô bem empolgada pra fazer essa leitura. Um outro livro que eu ainda não li, mas que eu já assisti ao filme, que é um dos meus favoritos, eu amo, é o A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Fenninger. Nesse livro aqui, o homem, né, que é o marido da Claire, que é a personagem principal, ele tem essa condição genética de viajar no tempo quando ele passa por situações que colocam ele em extrema emoção, sabe? Seja boa, seja ruim, quando ele tá muito passando por uma situação assim de extrema emoção, ele acaba viajando no tempo, seja pro futuro ou seja pro passado. E o que poderia fazer com que eles, sabe, não ficassem juntos, acaba surgindo como uma oportunidade de eles se reencontrarem em diversas situações, em diversos momentos, né, e anos, assim, da linha do tempo. É muito legal. O filme é lindo, eu adoro o filme, eu vi o filme primeiro porque eu não sabia que existia um livro. Quando eu descobri o livro eu fiquei louca pra comprar. Eu já adquiri esse aqui do sebo. Então, assim, eu tô muito, muito, muito empolgada por esse livro. E, assim, eu adoro a história. Eu acho ela muito bonita. Então tá mais uma indicação de livro, de história em si, né? Que se você quiser você pode assistir ao filme também. Mas, enfim, mais uma história aqui que eu tô indicando pra vocês com Viagem no Tempo. E por fim, eu não poderia deixar de indicar Kindred, da Octavia Butler, que vai contar pra gente a história da Dana, que é uma mulher que vive nos Estados Unidos da década de 60, junto com o seu marido, e num belo dia, assim, ela simplesmente some do presente dela e aparece nos Estados Unidos do século XIX, numa situação um pouco tensa, já que tem um menino se afogando. Ela salva esse garoto e assim que ele tá ali já com a vida dele salva, ela volta pro presente dela. Só que essas viagens vão acontecer com mais frequência e todas essas vezes vão ser momentos em que a vida desse mesmo menino vai estar sendo colocada em perigo. Então sempre que ele tá correndo risco de vida, a Dana volta no passado pra poder salvar ele. E com isso a gente já deduz ali que eles têm uma ligação muito forte entre eles que vai precisar ser explicado no livro e que é explicado muito bem. Só que a história toma proporções ainda mais dramáticas e drásticas quando a Dana, que é uma mulher negra, viaja 100 anos no passado para uns Estados Unidos que é completamente escravocrata e para salvar a vida de um garoto que é filho de um dono de escravos, sabe? Então você já imagina por aí que ela vai passar por situações muito complicadas nessas viagens no tempo e que, assim, prendem o leitor, fazem a gente ficar super curioso pra saber o que vai acontecer com essa protagonista, sabe? Você fica nervoso em muitos momentos por ela, muitas vezes você fica, assim, sabe, angustiado sabe, temendo pelo pior. Mas é uma história que vai te prender do início até o fim e que, sério, assim, vale super a pena o investimento. É um dos meus livros favoritos do ano inteiro e que eu vou indicar pra vocês aqui ainda muito nesse canal. Bom, gente, então essa é a minha lista de indicações de livros com viagem no tempo pra vocês. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou qual outro livro com viagem no tempo você me indica pra que eu leia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se você for novo, porque aí você fica por dentro de todos os vídeos que tem saindo todos os dias aqui no canal no mês de setembro. A gente se vê então amanhã. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.